Olá, sou Guilherme Sargentelli, pediatra e host do PBcast, o podcast do grupo Pronto Baby que leva informação segura em pediatria à sociedade. Nesse episódio, falaremos de dispositivos inalatórios em pediatria. Tema muito interessante, tempos de bronquiolite. Para falar sobre esse tema, a doutora Bruna Santana. A doutora Bruna foi nossa residente em pediatria do grupo Baby e depois seguiu uma trajetória brilhante, fazendo sua especialização em pneumopediatria no IPPMG, que é o núcleo de pediatria da UFRJ, e mestrado em saúde materno-infantil na UF. Bruna? Obrigada, Guilherme. Bom, eu comentei falando justamente dessa questão da bronquiolite e do tema que será desse episódio, que são os dispositivos inalatórios em pediatria. Eu que já tenho uma trajetória longa, né, em termos assim, de pediatria, de idade, todo um tempo que a gente não tinha tanto essa questão do uso das bombinhas, né? A gente ainda tinha a questão das salas de nebulização, e a gente vê que esses dispositivos foram ganhando cada vez mais espaço por várias características, que é o que eu queria te perguntar, porque as pessoas me perguntam, às vezes também em emergências de pacientes, né? Perguntam, assim, familiares de pacientes, por que não tem mais a nebulização? Qual a vantagem que a gente tem? Antes de você poder demonstrar, porque eu acho que o nosso episódio atual vai ser um episódio muito prático, que vai poder ajudar muito quem acompanha a ver essa utilização, eu te pergunto, quais as vantagens realmente da gente ter esses dispositivos? O que evoluiu em termos de pneumopediatria da gente estar utilizando as bombinhas? Bem, eu tô nesse trajetória da pediatria já tem 12 anos, então eu ainda peguei a época das nebulizações. Quando eu comecei a trabalhar aqui no Pronto Baby como residente, ainda tinha a época das nebulizações, e eu na residência ainda tinha essa trajetória. E tinha as medicações mais comuns, como que era o Berotec, o Atrovent, aí ele saiu de linha, então isso também ajudou muito a se popularizar o uso do espaçador e das bombinhas. E uma grande vantagem é a facilidade da gente levar as medicações com a gente, de ser mais portátil, ao contrário dos nebulizadores, que antigamente os nebulizadores eles eram muito grandes. Hoje não. Hoje em dia a gente tem nebulizadores portáteis, que a gente pode usar a pilha, com cabo USB, então são mais fáceis de serem carregados também. Mas antigamente, por exemplo, como uma criança que fui asmática na infância, os nebulizadores, eles eram realmente aqueles trambolhos enormes, então a gente tinha mais dificuldade, então, para carregar, para portar eles. Então, nisso também teve a facilidade. Outra facilidade também que as bombinhas, geralmente, algumas delas, a gente consegue pegar na farmácia popular. E as medicações que a gente usa nas nebulizações, primeiro que a gente depende também de um transporte junto, que é o soro fisiológico. E segundo, que a gente tem as ampolas, e as ampolas não são obtidas na farmácia popular. Ou seja, tem um gasto maior também em relação aos medicamentos. Você foi muito claro. Acho que a gente já viu muitas vantagens. Cada vez mais, eu acho até que essa questão é uma realidade da pandemia do Covid-19, né, que também tinha essa preocupação da dispersão viral através da nebulização e tal, eu acho que veio para ficar, né? Sim. E aí, na realidade, a gente falou um pouco dessa praticidade. O PBcast, esse nosso podcast do Grupo Pronto Baby, ele tem o objetivo de tornar muito fácil a informação e essa comunicação com a sociedade que nos acompanha através das redes. Uma coisa que está muito difundida são esses vídeos que às vezes as pessoas passam como utilizar, mas aproveitando você, que é uma especialista e dentro do tema, mostra pra gente, então, vamos usar esse podcast como um espaço muito prático de divulgação. Você está com alguns dispositivos, mostra pra gente, para quem acompanha, né, como é que são os funcionamentos adequados, porque tem que ter esse cuidado. A bombinha é boa se bem utilizada, né? Então, queria que você pudesse nos ensinar, a mim, a todo mundo, principalmente que nos acompanha, o que a gente pode estar utilizando e aproveitando bem essa técnica que veio para ficar. Com certeza, até porque o manejo tanto da bombinha na asma e na bronquiolite, ela é importante a gente saber a técnica inalatória, senão muitas vezes o tratamento não vai ser eficaz porque a gente não está sabendo usar direito o dispositivo. Eu trouxe aqui alguns dispositivos que são os espaçadores com a máscara, e que a gente tem dois tipos importantes. A gente tem o de plástico e a gente tem
o de metal. Qual é a principal diferença deles? O de plástico, ele é um bom espaçador, a gente utiliza bastante ele, porém, em relação à eletrostática, muitas vezes as partículas ficam presas aqui. Então, se a pessoa, se tiver disponibilidade apenas de utilizar o de metal ou de plástico, não tem problema. Pode utilizar. Mas se a família, em relação a gastos financeiros, tiver a possibilidade de escolher um ou outro, o de metal acaba sendo melhor porque ele tem uma carga eletrostática menor. Eu trouxe 2 aqui diferentes porque também a gente vê que tem a possibilidade de ter a máscara baby, menor para criança. Então, também isso é importante. A vedação do espaçador e da máscara é na criança. Porque a máscara ela tem que estar bem vedada a boca e o nariz. Porque não pode pegar nem abaixo do queixo, nem acima dos olhos. Tem que estar bem vedadinha mesmo. E isso é muito importante. Além disso, a gente tem ele... Sempre a gente vê que as máscaras e espaçadores que eu trouxe, eles são valvulados. Eu já vi alguns espaçadores e máscaras que eles não têm essa segunda válvula. E elas são importantes, porque elas vão fazer tanto o trabalho ins e expiratório da bombinha. Acho ótima explicação e é muito claro para quem vê. Mas aí as pessoas usam e elas têm, claro, em termos de dosagem, quem vai orientar isso são os médicos, vão orientar e tal. Isso eu acho que o nosso público não precisa ter essa certeza, porque na realidade é até bom que as pessoas tenham sempre acompanhamento médico, para que possa se orientar adequadamente. Mas em relação ao uso, né? Aquela coisa, tem uma questão do tempo, né? Que eu acho que é isso que você vai mostrar pra gente agora, né? Isso. Primeiro, a bombinha, ela vem fechadinha. A gente vai tirar a tampa e a gente tem que chacoalhar a bombinha. Por quê? Aqui dentro não tem só o pó, tem gás junto. Então a gente sempre tem que chacoalhar entre um jato e outro. Se for prescrito 2, 3, 4 jatos, cada vez que fizer um jato entre outro, tem que fazer esse chacoalho para poder não só ir o gás, tem que ir gás e a medicação. Então a gente acopla. A gente vai vedar bem entre o rosto da criança e vamos apertar. A gente tem que contar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tirou, repetiu, contou tudo de novo. Importante é que às vezes tem essas perguntas. Não fazer usando chupeta, não fazer dormindo. Sempre fazer com a criança, de preferência, sentada. Chorando vai ser impossível. A criança, muitas vezes, tem criança que não gosta, mas sem chupeta, sem nenhum dispositivo. Às vezes querem fazer comendo, então não pode nada disso. Tem que fazer da forma adequada, porque tudo isso é importante para que a medicação faça a técnica. Brilhante, excelente, assim, uma das melhores explicações que eu vi sobre o uso prático da bombinha. E aí eu confirmo algo que você já falou. Chorando, pode, porque as pessoas às vezes têm dúvida, assim, de que, é claro, uma criança colaborativa vai ser muito mais fácil, mas tem criança que se assusta, tem crianças menores que usam bombinha. Então, seguindo a orientação daquilo que o médico orientou, número de puffs, de acordo com o intervalo, com o peso, que isso vai ser uma orientação médica, na realidade, se a criança chorar, valeu. Valeu. Agora, no valeu, tem uma coisa que eu acho interessante, porque é uma coisa que as pessoas têm dúvidas, que é assim, será que a minha bombinha tá cheia, não tá? Eu ainda tenho, porque ela tem umas doses, e aí a gente não vai lembrar quantos já fez. Como é que eu percebo, do ponto de vista prático, a pessoa que nos acompanha em casa, ela pode descobrir se ela ainda tem remédio dentro da bombinha? Principalmente as bombinhas de salbutamol e as de beclometasona, elas não vêm com o dosímetro, não tem aqui a marcação. Eu trouxe uma outra bombinha que é de salmeterol e fluticasona, que essa daqui, a minha tá zerada, mas essa daqui facilita que tem a marcação, então a gente sabe quantas doses. Uma forma que é bem comum da gente fazer é ver se a medicação tá cheia, tá vazia, utilizando um frasco de água, uma bacia de água. Quando tem na bacia... Eu trouxe duas aqui que eu sei que uma tá cheia e a outra tá mais ou menos. E eu trouxe essa daqui que tá vazia porque se a gente tivesse uma bacia que a gente utilizaria e eu poderia ver qual que tá cheia e não.
Mas, por exemplo, se a gente tem uma bacia de água aqui, colocasse, aqui tá cheia, ela afunda. Ela vai lá pro final da bacia de água. Aqui tá, mais ou menos, ela fica mais ou menos boiando. Ela fica com um pontinho para cima, evidente, mas ainda fica um pouco abaixada. Agora, aquela que tá totalmente vazia, ela vai ficar bem na superfície. Outra forma também que a gente pode fazer, mas essa eu acho que é mais fácil para aquelas medicações que a gente usa todo dia, é fazer marquinhos, pegar uma caneta de uso contínuo, porque muitas vezes as medicações, elas vêm dizendo aqui que tem, por exemplo, essa aqui, 200 doses. Então, por exemplo, uma medicação que a gente usa todo dia, pegar uma caneta de uso permanente e fazer tracinhos também. Isso também é uma forma que a gente pode fazer. Lá no fundão, quando a gente fazia espirometria e a gente usava o salbutamol para usar na criança, a gente fazia isso. Então, essa é uma forma. Mas quem usa de vez em quando uma medicação, isso fica mais difícil. Então, uma forma prática que a gente orienta as famílias é fazer essa bacia da vazia, cheia e vazia. Fico devendo, e foi uma falha nossa, não poder apresentar a bacia para a gente poder ilustrar, mas acho que ficou bastante claro com a tua explicação, até porque alguns vídeos já circularam mostrando isso, algumas pessoas, mas a tua informação técnica sempre vem cheia de segurança e qualidade, que é isso que a gente quer sempre assegurar nos nossos podcasts. Bruna, foi fantástico. O objetivo de hoje, desse episódio, era justamente estar mostrando o uso dos dispositivos e as vantagens dele. Mas eu sempre falo com todo mundo que eu convido que sempre faltou eu perguntar aquilo que você gostaria de dizer. Então, nesse momento que a gente vai encerrar, eu queria deixar disponível a você para que você pudesse falar mais alguma coisa que você acha importante orientar. Você que tem uma prática de consultório grande, queria que você mostrasse para a gente assim, fala para quem nos ouve, o que você acha fundamental. O que não pode faltar no dispositivo é isso, é o cuidado médico, alguma coisa, e aproveite para falar o que a gente tem de serviço, os dias que está disponível e tal, onde que as pessoas podem na rede procurar também, que é uma forma de estar acessando para a gente poder estar tendo a sua informação, que é de tanta qualidade e tão importante para o nosso também. Eu sempre também estou deixando na minha rede, né, no @doutora Bruna Santana, sempre tem vídeos, eu oriento como fazer a higiene do espaçador, esses vídeos mesmo da bombinha cheia, da bombinha vazia. Então, eu sempre dou orientações. Estou aqui no IEP, que é o nosso Instituto de Especialidades Pediátricas, orientando também, fazendo a parte de ambulatório, tem meu consultório particular também, mas também é importante essa parte da técnica inalatória reforçar. Se a criança tem crises recorrentes de asma, procurar um pneumologista para poder ver se tem dificuldade, se a família tem dificuldade de utilizar o dispositivo, tem que perguntar ao pediatra, tem que perguntar ao especialista, porque isso faz parte da consulta. Na consulta a gente tem que orientar. Isso é muito importante. Só tenho que te agradecer. Foi uma alegria ter você aqui e certamente nós vamos ter novas oportunidades de estar falando mais. Tá? Obrigada, é um prazer sempre estar aqui e agradeço o convite. E assim, encerramos mais um episódio do PBcast, o podcast do grupo Pronto Baby, que leva informação segura em pediatria à sociedade. Nos acompanhe nas redes.